médico que foi entrevistado aqui pelo nosso colega também, o Carlos Madeiro, e ele falando que esse projeto que está, nesse momento, prestes a ser votado e prestes a ser aprovado, porque esse que é o ponto, como até o Thales falou, há maioria para aprovação desse projeto, esse projeto ele vai condenar muitas meninas brasileiras à morte. O Madeiro traz uma reportagem muito importante aqui, uma conversa com o obstetra Olímpio Moraes, que é uma referência na luta da democratização do aborto legal no Brasil, tem 38 anos de carreira e ele está absolutamente abismado com o avanço desse projeto. Ele diz que isso atesta ser um retrocesso que vai custar a vida de muitas grávidas, em especial crianças e adolescentes. Ele é diretor médico do Centro Universitário e professor também da Universidade de Pernambuco. A sua luta o levou a ser, inclusive, excomungado pela Igreja Católica, após ele fazer aborto de uma criança de 9 anos e ser atacado pela ala religiosa, né, que queria impedir esse aborto, interromper a gravidez. Uma criança de 9 anos. E ele diz que se esse projeto for aprovado, ele vai punir, em sua maioria, crianças e adolescentes que descobrem a gravidez tardiamente, até pela situação de vulnerabilidade que vivem. Aqui as aspas dele. Entre crianças e meninas adolescentes, a principal causa de morte são justamente as complicações da gravidez. E a segunda é o suicídio, devido à depressão, gerado muitas vezes pela situação de vulnerabilidade causada pela violência sexual. Então, o projeto vai condenar essas meninas, muitas vezes, à morte. Fecha aspas, é o que diz um médico obstetra que está na linha de frente desses atendimentos. Mas não para por aí as notícias e os dados relacionados à saúde. Aí a gente fala, mas será que tem tantos casos assim? Olha só, São Paulo tem pelo menos uma ocorrência de estupro em unidades de saúde por dia. A gente tem estupros por hora no Brasil, a gente tem estupros por minuto no Brasil, e principalmente de meninas e adolescentes, e muitas vezes estupradas pelos próprios familiares. Aqui nessa reportagem do Universo de hoje, está dizendo aqui que até esse caso, como o do homem que foi preso por suspeita de abusar sexualmente da filha de 17 anos, dentro de uma UTI, um assunto horroroso e que chocou, né, a sociedade brasileira nos últimos dias, isso aconteceu em São Bernardo do Campo, casos como esse, no qual o pai entra numa UTI para estuprar a filha que está internada de 17 anos, isso acaba sendo corriqueiro nos atendimentos médicos, pelo Brasil afora, né? Dados coletados pela Lei de Acesso à Informação com exclusividade pela Universa indicam que somente em 2023 a polícia contabilizou 381 boletins de ocorrência por estupro em locais de saúdes, postos médicos, clínicas, hospitais privados ou públicos. Ô Josias, aonde a gente está errando e não conseguir trazer para a sociedade brasileira os dados do que acontece na realidade do nosso país, na realidade das meninas, das mulheres, das adolescentes? Esse é o ponto, Fabiola. Por isso eu sustento a tese segundo a qual o governo erra, mas erra muito feio ao se omitir nesse debate. É a obrigação do governo. Não dá para um líder do governo chegar no microfone da Câmara dos Deputados e dizer que este não é um assunto de governo. Ora, é evidente que isso é um assunto de governo. A própria ministra Cida, a ministra das Mulheres, ela apresenta dados que são muito eloquentes. Ela diz que 6 de cada 10 casos de violência sexual no Brasil atinge meninas que têm até 13 anos. 13 anos. E houve, segundo ela, 75 casos de estupro em 2022, que era o último dado de que ela dispunha. Então, 6 em cada 10 casos de violência atingem crianças, meninas de 13 anos. Nestes casos, meninas que estão ainda com o corpo em formação são, na sua maioria, violentadas por pessoas que são próximas à família ou que são familiares, pais, tios, irmãos. Então, é um drama que naturalmente leva a uma postergação sobre o que fazer. Primeiro, porque a criança, não conhecendo ainda por completo o seu corpo, ela tem dificuldade para saber se está grávida, se não está grávida.
que se aquilo que ela sofreu foi de fato uma violência, a mãe comunicada tem dificuldade para reagir ao fato, porque por vezes o agressor é um familiar. Então, tudo isso leva a decisão sobre realizar ou não o aborto, um aborto permitido por lei, leva a retardar essa decisão. Daí o fato de que, em muitos casos, a interrupção da gravidez se dá depois, ali nas cercanias, na vizinhança da 22ª semana, 5 meses de gravidez. Não é por acaso. Né? Então você vai penalizar, criminalizar crianças estupradas porque a contingência do estupro, as circunstâncias em que ocorreu o estupro, levou a um retardamento da decisão sobre a interrupção da gravidez. Isto é tudo muito absurdo. E cabe ao governo, ao Estado, mostrar esse absurdo com dados objetivos. Você mencionou, Fabíola, e são muito impressionantes as cenas, eu tive a oportunidade de assistir, este caso de São Bernardo, que estava uma jovem de 17 anos na UTI com uma traqueostomia, portanto, sem condições de se expressar, de falar, e as enfermeiras estranharam, porque o pai, quando visitava a filha, o batimento cardíaco da paciente explodia, ela ficava inquieta. Então, as enfermeiras desenvolveram um método para indagar a paciente, a jovem que estava lá internada, se o pai a estava importunando. E perguntaram se tinha algum tipo de importunação, pediram que ela piscasse forte se o pai a estivesse importunando. E ela piscou. Então, elas dialogaram com a paciente dessa maneira, indiretamente. E o que fizeram as enfermeiras, num gesto muito apropriado, filmaram a cena. E a filmagem mostrou um pai abusando sexualmente da filha. Assim ocorre nas residências brasileiras. E você desconhecer essa realidade e penalizar a vítima. Dados internacionais mostram que a criminalização do aborto não reduz o número de abortos. Então, não é solução você enfiar dentro de um calabouço a pessoa que foi vitimada por um estupro. Veja a que ponto nós estamos chegando, a que absurdo nós estamos chegando, discutir esse tipo de assunto, quando temos tantos outros assuntos para discutir no Legislativo. E o governo se omitir nesse tipo de debate é um erro, mas um erro crasso, é um erro imperdoável. E o presidente demorar a perceber isto é outro erro, porque quando alguém comete um erro, Fabíola, o erro será reiterado, cometerá um segundo erro se não reconhecer o primeiro. O Lula já deveria ter visto que está errando e já deveria ter mergulhado neste assunto, porque é sim um assunto de interesse do governo, ou deveria ser, é de interesse nacional e é muito lamentável que estejamos nós todos perdendo tempo com um assunto como esse. Esse projeto de lei é uma excrescência que não deveria estar tramitando, mas está, porque hoje estamos submetidos a esse Congresso retrógrado e às contingências do Arthur Lira, que precisa reeleger lá o seu sucessor, e está cedendo espaço para o arcaísmo representado pela bancada bolsonarista. Só o PL, o partido do Bolsonaro, tem lá 102 deputados. Somando-se as 3 bancadas lá da bala, da Bíblia e a do boi, a coisa vai a perto de 300 votos. Então é muito difícil um candidato não prevalecer na disputa interna da Câmara, para a presidência da Câmara, se tiver a simpatia dessas bancadas todas. Né? É esse o movimento que o Arthur Lira está fazendo para desespero da civilidade nacional.